E aí, pessoal do Segundo Super, tudo bem com vocês? Bom, nós iremos agora começar aí o módulo 74, tá? Tá na apostila 13 e a página é 195. A gente vai continuar um assunto muito importante aí, que é termoquímica. Nós já tivemos na aula passada a introdução de termoquímica e vimos que é o ramo da química que estuda aí a conversão de uma energia química em energia térmica. Falei da entalpia, né, que é uma energia na forma de calor, meio que uma energia armazenada. E falei, basicamente, tem dois tipos de processos. Os processos endotérmicos. Calma aí, professor. O que é endotérmico mesmo? São aqueles processos que absorvem energia. E se absorve, imagina uma reação química, reagente transformando em produto. Se absorver energia, esta reação é chamada endotérmica, ou seja, se ela absorver, os produtos vão ter uma energia maior. E o ΔH é positivo, sempre vai ser maior do que zero. Já uma reação exotérmica, a gente viu, o ΔH sempre vai ser números menores do que zero, ou seja, números negativos. Perfeito? Bom, a ideia da aula de hoje, basicamente, é trabalhar com os fatores que vão influenciar o ΔH. Perfeito? Os fatores que vão alterar o valor do ΔH. Gente, no final dessa aula, basicamente, né, todos os fatores são importantes, mas muitas vezes quando cai como um cálculo estequiométrico. Tá? Então você vê quão importante é saber cálculo estequiométrico, que vocês estão aprendendo no outro setor aí de químico, setor 232. Nós já vimos titulação, agora é ΔH e vai até o final do ano assim. Perfeito, gente? Então, quais são os fatores que influenciam e que alteram o valor do ΔH? Basicamente, existem 4 fatores. O primeiro fator é o estado físico, tanto dos reagentes e produto. Lembra na aula passada? Entre os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, quem que tem mais energia? Como o gasoso, as moléculas estão mais agitadas, a gente fala que ele tem mais energia. Então, o estado físico do reagente interfere sim no ΔH. Tá? O segundo fator que nós temos é o estado alotrópico. Nossa, professor, o que é alótropo mesmo? Nossa, alótropo é matéria lá do primeiro colegial. Alótropos são substâncias diferentes, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar. Formadas pelo mesmo elemento químico, né, com estruturas diferentes. Um dos exemplos mais clássicos que nós temos é o diamante e o grafite, ambos formados por carbono. Perfeito? Nós também temos aí a temperatura, um fator importante para alterar tanto a temperatura quanto a pressão, né? E por último, a quantidade dos reagentes. Então, basicamente, são esses 4 fatores que alteram o ΔH de uma reação. Agora, presta atenção aqui. O primeiro fator, a gente já trabalhou na aula passada, estados físicos da matéria. Bom, lembrando, dentre os 3 estados físicos, quem que tem mais energia mesmo? O gasoso. E o sólido é o que tem menor energia. O líquido é intermediário. Por que o estado gasoso tem mais energia? Porque as moléculas ficam mais o quê? Agitadas. Então, a passagem do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é um processo que absorve energia, um processo endotérmico, e o contrário, exotérmico. Agora, foca aqui nessa pergunta que eu faço. Vamos supor que essa reação é dada, nessa reação daqui a algumas aulas, a gente vai falar que é reação de combustão, é reagir alguma coisa com oxigênio, e se for da química orgânica, vai liberar CO2 mais água. Mas nesse caso, eu estou colocando fogo no hidrogênio. E toda vez que eu faço uma combustão, necessariamente é uma reação que libera energia. É uma reação exotérmica. Perfeito? Só que nessa equação eu coloquei hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso, formando água. E eu coloquei um ponto de interrogação. Porque o título da aula de hoje é: será que o estado físico interfere no ΔH? Bom, nós sabemos que esta equação, o ΔH é negativo, ou seja, é uma reação exotérmica. E se o ΔH é negativo, ela vai perder calor. Então a energia do produto sempre vai ser menor, porque vai liberar energia do que a energia dos reagentes. Agora dá uma olhada no gráfico aí, gente. Vamos supor que o hidrogênio e o oxigênio, que são reagentes, né, nesse caso, possui esta energia aqui.
Quando esses reagentes se transformam em água, como a reação exotérmica, a água vai ter uma energia menor do que os reagentes. Só que aí eu coloquei 3 patamares, né? Coloquei 3 patamares aqui, esse e esse. Agora, esquece o reagente, vai no produto. Comparando a água no estado sólido, líquido e gasoso, qual delas tem mais energia? Não é o gasoso? Então, olhando aqui, ó, eu tenho esta situação, esta e esta. Como o estado de gasoso ou vapor tem mais energia, eu posso falar que aqui é água no vapor, aqui é água no líquido e aqui é água no sólido. Comparando os 3 estados físicos da matéria, o sólido é o que tem menor energia. Perfeito? Agora, como que eu faço para achar o ΔH? Bom, daqui até transformar em água ou vapor, vamos supor que esse ΔH1 é menos 242,9. Esses valores são tabelados, não precisa decorar. Perfeito? Agora, e outra coisa legal, a gente vai usar bastante. Toda vez que a flechinha estiver descendo nesse diagrama, o ΔH é negativo. Se ela estiver subindo, é positivo, beleza? Agora, quando a água, o hidrogênio reage com o oxigênio, transformando em água líquida, vai liberar mais energia. Então, o ΔH dá menos, porque a reação é exotérmica, 286,6. E quando a água, o hidrogênio, vai transformar em água sólida, ou seja, o ΔH é um valor totalmente diferente. Ou seja, o estado físico influencia muito no ΔH de uma reação. Perfeito? Agora, aproveitando esse gráfico, eu poderia perguntar para você o seguinte: quanto que vale o ΔH dessa reação? Vamos supor que todos os valores já estejam aqui no gráfico, né? Aqui seria menos 240, menos 280, menos 290 mais ou menos. Como que eu faço para achar o ΔH dessa reação consultando no gráfico? O primeiro passo é tentar localizar a água líquida e a água vapor. Olha aqui, ó, a líquida e a água vapor. Você concorda que ele vai perguntar quanto que é o ΔH da passagem do líquido para o gasoso? Olha a flechinha, gente. Do líquido para o gasoso, esta flechinha está subindo. E a dica que eu dei para vocês no começo: se está subindo, o ΔH é positivo. Agora, como que eu faço para achar o ΔH? Gente, este azulzinho não é 242,9? O roxinho não é 286,6? Como que eu sempre faço? Ué, esse espaço aqui vai ser o grandão menos o pequenininho. E o sinal? Porque muita gente confunde o sinal. Gente, a flecha não está subindo? Se está subindo, é positivo, a reação é endotérmica. Então, como que eu faço? Eu pego o maior, tiro do menor. Acho essa diferença. Coloco o valor positivo porque a flecha está subindo. Então, a partir de agora, a vaporização da água absorve 43. Perfeito? Bom, o segundo fator que influencia o estado físico seria o estado alotrópico. Gente, quando a gente fala alótropos, basicamente nós temos 4 alótropos, os mais importantes. O que são alótropos mesmo, professor? São substâncias diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico com estruturas diferentes, tá? Então nós temos o carbono, tem tanto o grafite quanto o diamante. Nós temos o gás oxigênio, e tem o gás ozônio. Nós temos o fósforo branco e o fósforo vermelho, perfeito? Está escrito vermelho aqui, me perdoe, é vermelho, tá? E nós temos o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, perfeito? Então, basicamente são esses 4 alótropos. Eu coloquei aqui algumas imagens, né, do grafite, né, que está virando modinha hoje em dia, perguntar grafite, diamante, nanotubos de carbono, fulereno, perfeito? São alótropos do carbono. Nota que as estruturas deles são totalmente diferentes. Coloquei também o enxofre, né? O monoclínico é meio espetadinho, o enxofre rômbico é meio quadradinho, tá certo? Mas agora, voltando ao que nos interessa. Como que os estados alotrópicos interferem na energia? Gente, infelizmente a gente vai ter que memorizar isso aqui. Tá? Mas para memorizar, eu tenho um jeito muito fácil. Põe a coisa na sua cabeça seguinte: quanto mais energia uma coisa tem, mais estável ou mais instável? Pensa. Gente, quanto mais energia uma coisa tem, mais instável ela vai ser. Por exemplo, pega um copo de água e um copo de pólvora. Quem que tem mais energia? A pólvora. Quem que é mais instável? A pólvora. Qualquer faísca explode.
Então, quanto mais energia uma substância tem, mais instável ela vai ser. Perfeito ou não? E se ela é mais instável na natureza, você acha que vai ter mais ou menos? Menos. Porque tudo na vida quer ser mais estável, né? Então, põe na sua cabeça essa frase. Quanto menos energia uma substância tem, mais estável ela é e logo ela é mais abundante. Perfeito ou não? Aí, se você não entendeu, tenta me perguntar num outro momento pelos professores assistentes, mas enfim, se você não quiser entender, você vai ter que decorar esse gráfico, essa tabela. Então eu coloquei para as 4 situações, eu coloquei 2 valores de energia, a de cima e a de baixo. No caso do carbono, nós temos o diamante e o grafite. Raciocina. Na natureza tem mais diamante ou grafite? Mais grafite. É óbvio, diamante é muito caro, né? É caro porque tem pouco. Então, se tem mais grafite na natureza, o grafite é mais abundante, logo ele é mais estável quimicamente. E se o grafite é mais estável, ele tem uma energia menor. Ou seja, tanto o grafite quanto o diamante é formado pelo mesmo elemento químico, eles têm diferenças na energia, né? No caso, o grafite tem menos energia do que o diamante. Professor, é possível transformar grafite em diamante? Sim. Basta você fornecer energia, porque esse processo, a flechinha está subindo, é um processo endotérmico. Agora, no caso do oxigênio, vamos raciocinar rapidinho? O2 e O3, gás, oxigênio ou gás ozônio, tem mais o que na natureza? Tem mais gás oxigênio. Se existem mais gases oxigênio, o oxigênio é mais abundante, logo ele é mais estável, tem menos energia. O fósforo e o enxofre é mais difícil, a gente faz essa analogia. Mas cá entre nós, entre o fósforo branco e o vermelho, se fosse para você chutar, qual que você chutaria que tem mais? Se você pensar numa caixa de fósforo, a caixa de fósforo tem aquela lixa, né? Ela é mais avermelhada. Então, se tem mais fósforo vermelho, o fósforo vermelho tem menos energia, mais estável. E o enxofre aqui é meio que decoreba mesmo, gente. O enxofre rômbico tem menos energia do que o monoclínico. Perfeito? Geralmente ele vai ter que fornecer para vocês as informações e os valores. Bom, o terceiro fator que influencia o ΔH da reação é a temperatura. Esse aqui cai entre nós, ele cai muito pouco perante aos outros, tá? Então, ó, a determinação do ΔH deve ser feita a uma temperatura constante, pois se verifica experimentalmente que a variação da temperatura pode influenciar e influencia no ΔH. Normalmente, isso aqui vai ser um assunto para a próxima aula. O ΔH, o valor do ΔH é feito numa condição padrão, ou seja, numa temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm. Só um exemplo rápido aqui, gente. Vamos supor que esta reação realizada a 25 graus Celsius em 1 atm, o ΔH é 68. Perfeito? Agora, se eu pegar essa mesma equação, olha, os estados físicos são iguais, o estado alotrópico também é oxigênio e O2, né, O2 e O2, mesma coisa. Só que se eu realizar numa temperatura maior, o ΔH muda, né? Esse tipo de informação eu acho que a gente vai usar pouco, tá? Um dos que a gente vai mais usar é a quantidade de reagentes. É aqui que o bicho pega. Eu adoro essa parte. Para mim, traduzindo, cálculo estequiométrico. Antes de ler o que está escrito e te explicar, eu peço para você pensar o seguinte. Quando você come uma barrinha de cereal, vamos supor que é 100 calorias, beleza? Você engorda. Se uma barrinha de cereal é 100 calorias e duas, 200. E 3, 300. Ou seja, quanto mais você come, mais você engorda, não é? Eu sei muito bem isso, né, gente? Então, quanto mais você come, mais você engorda. Ou seja, o ΔH é uma propriedade extensiva. Qual que é a definição de propriedade extensiva? É aquela que depende de uma quantidade. Quanto mais coisa tem, mais libera ou mais absorve energia nesse caso. Quanto mais você come, quanto mais gasolina pega fogo, maior a energia liberada. Beleza? É diferente de uma propriedade intensiva. Por exemplo, qual que é o ponto de fusão da água? Você fala 0. E de bastante água? 0. Ou seja, ponto de fusão, ponto de ebulição, não depende de uma quantidade. Depende apenas da substância. Por isso que ponto de fusão, densidade. Quando o professor pergunta qual que é a densidade da água, você nem pensa, você fala 1. É óbvio que varia, né? De acordo. Mas de tanto muita água quanto pouca água, a densidade é 1. Densidade, ponto de fusão e ebulição são propriedades intensivas. Bom, vamos supor que esta reação aqui, H2, liberando água a vapor, vamos supor que o ΔH é menos 242.
O que acontece se eu dobrar essa equação? Em vez de usar 1 mol, usar 2 mols. Se 1 mol libera 242, 2 mols libera o dobro. Nesse caso, o dobro disso aqui dá 485,8. Se eu colocar 3 mols, vai liberar o triplo. Ou seja, quanto mais tem, mais libera. Perfeito? E quanto menos tem, menos acaba absorvendo e liberando. Bom, gostaria agora que vocês abrissem a apostila 13 na página 195. Tem exercícios bons para a gente fazer. Inclusive o primeiro é esse aqui, ó. Ele falou assim: considere o diagrama de entalpia. Então ele deu um diagrama aleatório com aqui alguns valores, 0, menos 242, menos... E deu uma tabelinha. Deu na alternativa A, B e C várias equações com os deltas H. Dá uma olhada aí para você ver como funciona. Perfeito? Quem está com a apostila aberta está vendo como que tá as alternativas. Calma que eu vou colocar os valores corretos, depois eu dou mais um clique para a gente ver como que estariam as alternativas. Bom, ele pergunta qual que está correta. Vamos olhar nessa primeira equação? Vamos tentar achar o ΔH. Gente, do hidrogênio gasoso mais meio oxigênio, que é isso aqui, ó, formando água gasosa, olha aqui, a flechinha não está descendo. Deixa eu colocar aqui o laser. Ó. Daqui para cá, a flechinha não desceu. E quanto que vale? 242. Como a flechinha desceu, o valor é negativo. Esse é o valor correto. Agora, do líquido para o gasoso, vem cá, do líquido para o gasoso, a gente fez um outro exercício, mas do líquido para o gasoso a flechinha não vai subir? Então é um processo positivo. Eu vou pegar 283 menos 242 e colocar um valor positivo, fazendo essa conta mais 41, muito próximo daquele que a gente tinha feito. Agora, e a água líquida, que é esse aqui embaixo, transformando em água gasosa? Desculpa, água líquida, transformando em hidrogênio gasoso e oxigênio. Olha, é daqui para cá. A flechinha está subindo ou descendo? Subindo. Então, o ΔH é positivo e vale mais 283. Tá olhando a alternativa aí, a alternativa do livro? Já viu qual que está correta aí? Né? Olha aqui, ó, a água gasosa transformando. O contrário, daqui para cá, de baixo para cima. Né? A água gasosa transformando em hidrogênio. Então vai ser mais 242. Gente, lembrando que toda reação endotérmica da direita para a esquerda, o contrário é exotérmica, ou vice-versa. Isso daqui para cá libera 242, ou o contrário absorve 242. E quando tem hidrogênio mais oxigênio transformando em água líquida, ou seja, de cima para baixo, o ΔH é menos 283. É lógico que eu vou dar um clique, esses valores já estavam, foca nesse aqui de baixo, ele perguntou qual que está correta, qual que é a equação termoquímica correta. A alternativa correta, que está bem escrita aí, seria a alternativa C. Todas as outras, os valores estão ao contrário ou errados. Perfeito? A segunda questão que nós temos, ela é muito interessante, ela fala dos estados físicos da matéria, já daria para fazer essa questão no módulo anterior, né? Considerando os 3 estados físicos da matéria, os 3 diferentes estados, em uma mesma substância, analise as afirmações, verdadeiro ou falso. 1. A entalpia do líquido é maior do que a do gasoso? Gente, o estado gasoso é o que tem mais energia, né? Então o líquido tem menos energia, não mais, tá falso. A entalpia obedece à ordem. A entalpia do sólido é menor do que o líquido, é menor do que o gasoso? Sim, exatamente o que a gente falou na aula anterior, inclusive nessa. A entalpia do estado sólido é a menor dos 3. Se você marcou o verdadeiro lá de cima, é óbvio que você vai marcar o verdadeiro lá de baixo. Se a 2 e a 3 estão corretas, a alternativa certa é C. A questão 3 é uma questão que envolve uma regra de 3, meio que um cálculo estequiométrico. Presta atenção. A oxidação de açúcar no corpo humano produz aproximadamente 4 quilocalorias por grama de açúcar. Cada grama de açúcar, gente, vai lá com a cor amarela. Cada grama de açúcar oxidado vai liberar 4 calorias. A oxidação de 1/10 de mol, não de 1 mol, de 1/10. 1/10 é 0,1 de glicose. Vai produzir quanto de energia? Vixe, calma. O primeiro passo, você tem que saber quanto pesa 1 mol de glicose. C pesa 12 vezes 6, hidrogênio pesa 1 vezes 12, o oxigênio pesa 16 vezes 6, né? Se você fizer a conta, você sabe que 1 mol de glicose pesa 180 gramas.
Então, se tivesse 1 mol, 180 gramas. Só que 1/10 de mol, 0,1 mol. Qual é a massa? 18 gramas. Perfeito? Calma aí, o que ele perguntou mesmo? Qual que é a energia liberada? Qual que é a energia, né, na oxidação de 0,1 mol? E ele falou que cada grama é 4 calorias. Ué, se 1 grama é 4 calorias, como 0,1 mol, que é 1/10 de mol, tem 18 gramas, quantas calorias vai dar? X, fazendo essa conta, 72, aproximadamente 70. Perfeito? A questão 4, que é o extra, tá? A questão extra. Fala que nos Estados Unidos, em 1947, a explosão de um navio cargueiro carregado com fertilizante nitrado de amônio causou morte de 500 pessoas. Vixe, bastante. A reação ocorrida pode ser representada pela equação. Gente, ele deu a equação termoquímica, todo estado físico está aqui lindo, né? E falou que o ΔH é menos 411,2. Se é menos, é uma reação endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. E se é exotérmica, vai liberar energia. Vai liberar energia e não vai absorver. Mas aí ele pergunta o seguinte: nesse processo, quando se compõe 1 mol, ocorre, gente, é um cálculo estequiométrico, superficial. A cada 2 mols não libera 400? 1 mol libera 200, que é a metade. No caso aqui vai liberar 205,6, fazendo a conta corretinha. Alternativa certa, E. E a última questão, ele deu uma equação, mesma coisa, deu ΔH negativo, uma reação exotérmica, e pergunta: calcule, determine a quantidade de calor envolvida na produção de 117 gramas. Já caiu num cálculo estequiométrico. Como que eu faço? Qual que é a energia envolvida para a produção de 117 gramas? Primeiro, eu tenho que ver quanto que pesa 1 mol. O Na pesa 23, o cloro pesa 35,5, se a gente somar dá 58,5. Então vem comigo, ó. A cada 1 mol de NaCl formado, que pesa 58,5, libera quanto de energia? 13,8. Não precisa nem colocar o sinal porque eu falei libera 13, né? Só que eu não quero saber a energia envolvida em 58, eu quero saber qual é a energia que vai ser liberada, eu falei liberada, quando eu tenho 117. Fazendo essa conta, a energia envolvida é 23,6. Perfeito? Que vai ser o dobro aí. O ΔH vai dar menos 23,6. Tá? O valor negativo porque a reação é exotérmica. Gente, gostaria muito que vocês fizessem a tarefa desse módulo. Os exercícios são esses aí, uma excelente tarefa. Os professores vão estar resolvendo essa questão com vocês no dia, tá certo? Depois da minha aula. Um abraço para vocês, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!